Meus irmãos, voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus e que Deus abençoe você, que Deus edifique a sua fé no nome do Senhor Jesus. E vamos mais continuar falando sobre o dom, sobre perseverar nesse ministério que Deus tem nos dado. Falando mais sobre perseverar, esse espírito de perseverança tem que estar na minha vida, para que eu não venha desistir. Então, se você pensar em desistir, você clame a Deus. Peça para Deus te dar o espírito de perseverança. E se você estiver com esse espírito, você jamais vai parar. Você pode pensar em parar, mas você jamais vai parar. Porque o espírito de perseverança, ele vai te impulsionar a continuar, a não parar no chamado que Deus te deu. E quantas são as pessoas que têm chamado? Na pregação do Evangelho, no louvor, exaltando o nome do Senhor, estão parados. O que te fez parar? Você não pode parar, você tem que voltar. Não se canse de trabalhar para Deus, de fazer para Deus. Não se canse, não deixe nada te parar. Você tem um chamado de pregar o Evangelho. Você tem um dom para louvar a Deus. Seja um dom para ficar lá na porta da igreja, seja o que for. O que Deus falar com você, exerça essa função. Então, esse espírito de perseverança, ele jamais deixa o cristão parar na caminhada com Deus. Perseverar no ministério que Deus me deu, persevere nesse ministério. O que é o ministério? Primeiro, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho. 2, ocupação exercida por alguém, cargo, função ou profissão. E tem aqui um outro significado da palavra ministério. Um ministério é um dos departamentos superiores em que se articula a administração pública de um país ou de outro território dotado de governo próprio. Cada ministério funciona sob a tutela e a direção de um membro do governo, geralmente designado ministro, e constitui a pasta toda. Mas o que significa ministério na Bíblia? Temos na Bíblia os exemplos citados. O ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas e dos apóstolos, e etc. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, Atos, capítulo 1, versículo 25. O ministério padrão para os outros ministérios é o de Jesus Cristo, que também teve seu ministério. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas capítulo 3, versículo 23. Então, há ministérios na Bíblia, tem o ministério dos levitas, que são aqueles que levam adoração a Deus, louvores a Deus, dos sacerdotes, dos profetas, dos apóstolos. Então Deus, ele constitui ministérios para o seu povo, para fazer a obra dele. A obra dele não pode parar, então ele constitui ministérios, esses ministérios. Então Deus tem um ministério para cada pessoa. É um chamado, é uma missão, é um trabalho que Deus deu para a pessoa. E o ministério de Jesus aqui, ele começou com 30 anos. Ele começou o seu ministério. E quando ele começou, ele não parou. Teve momentos, teve muitas oportunidades, Jesus, para sim, mas ele não parou o seu ministério, a sua missão que Deus deu. Participar de um ministério significa trabalhar para Deus, seja qualquer área for. Exemplo, visitas em hospitais, orfanatos, penitenciárias, produção de folhetos ou informativos, recepção dos irmãos antes do culto, locução de rádio, gospel, entre outras atividades para levar a palavra de Deus. Quando um dom da palavra, da música, do desenho, da dança, da escrita, do idioma e etc. é exercido fora do contexto cristão, quando não há qualquer menção, finalidade de somar na obra cristã, é simplesmente um dom. Deixa de ter a característica de um ministério que Deus deu. Então a pessoa, ela exerce aquela função, ela canta, ela exerce um trabalho, ela na escrita, no desenho, na dança, é qualquer atividade que ela faz, mas ela não menciona a palavra de Deus, não menciona Deus, ou seja, não é um dom
que Deus deu para ela. É um dom, uma capacidade que ela tem, que ela está exercendo para ela mesma. É o trabalho dela, é a atividade dela. O ministério que Deus nos dá, que o próprio Deus nos dá, então nós vamos falar de Deus, nós vamos levar a Deus, nós vamos levar a palavra de Deus. Então esse é um dom de Deus, é um ministério que Deus deu. Quando é ministério de Deus, a sua palavra sempre estará enxertada junto a essa missão. Sempre ela vai estar enxertada, é ministério, sempre ela vai estar ali, porque Deus deu e a pessoa está sendo fiel naquele ministério. Fora isso, seja dom ou ministério ou trabalho, que não tem compromisso com a palavra de Deus, será a minha vontade, meu querer, nada mais. É errado isso? Não é errado, é o trabalho, a atividade da pessoa. Mas eu tenho que me atentar no ministério que Deus me deu, se eu estou cumprindo. Então Deus te deu o ministério, você está cumprindo esse ministério? Porque esse ministério, esse seu dom, esse seu talento, Deus vai querer saber um dia. O que você fez com o dom, com o talento que Ele te deu? Nós temos que pensar, temos que refletir nisso. Então que você reflita que Deus, Ele deu ministério, Deus, Ele deu chamado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o homem natural não reconhece o dom. O homem natural ele não reconhece o dom, mas o homem espiritual, ele reconhece o dom de Deus, ele não somente reconhece, mas ele quer obedecer o chamado que Deus deu. Então exerça o chamado que Deus te deu para a glória de Deus e ganhe almas para Jesus, em nome do Senhor. Vamos orar e pedir para o Senhor que nós possamos cumprir esse ministério, essa chamada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença neste momento e nesta hora e pedimos a Deus que o Senhor venha nos ajudar a exercer, a cumprir o chamado, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, porque é uma verdade. Cada um de nós temos uma missão, temos um chamado. Você tem uma missão, você tem um chamado. Então peço para o Senhor que nos ajude essa pessoa a exercer, a cumprir esse chamado, a cumprir essa missão. Dar-nos sabedoria, ousadia, Pai, para exercer este ministério que o Senhor tem nos dado, para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos ganhar almas para o Teu reino e que o Senhor venha a ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você e dê cumprimento à função que Deus te deu. Exerça o ministério que Deus te deu, que é levar a palavra e também o louvor. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.